Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa rotina. Hashtag PQP. Tô com uma camisa nova aí da nossa live. Café, Guaraná, leitura e meditar. A gente finalizou, pessoal, as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. Quem acompanhou as lives aí, ficou lá no meu feed. E agora a gente vai fazer uma coisinha diferente antes da gente partir para o próximo livro, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui meu guaranazinho em pó lá de Maués. Nós vamos fazer algumas reflexões. Sugiro que depois você faça uma meditação. Meditação é importante, né? Pra gente conseguir colocar a ausência de vários conflitos na nossa mente. E a reflexão também. Bom, coloquei aí o título, Observe. Vocês sabem a diferença de observar, de ver e de enxergar? Não só a diferença, mas a importância de cada uma. E porque eu coloco o observar como das engrenagens do mecanismo Olympus para o sucesso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Mecanismo Olympus para o sucesso, símbolozinho das Olimpíadas, formando uma engrenagem, onde o primeiro O é o O do observador. A gente tem o O do ousado, o O do otimista, do obstinado e do orientado. A gente vai falar um pouquinho aqui do observador, da sua importância. Quem já está acompanhando aí o livro, hashtag PQP, Perseverar e Querer Poder. Encaminhe aí, pessoal, por favor, no aviãozinho para algumas pessoas que vocês acham que precisam ter visão. E observar é o início, tá? É a premissa, é o alicerce para que você tenha uma visão clara e definida. A gente vai falar disso aí. Deixa eu mandar aqui também para uma galera que sempre pede para eu lembrar. Pronto. Pessoal, é o seguinte, diferença básica entre ver, enxergar e observar. No dicionário, ver e enxergar tem o mesmo sentido. Mas eu vou dar uma diferenciada para que vocês consigam entender isso de uma forma metafórica e para que vocês entendam essa visão de uma forma mais abrangente, não só a visão do nosso organismo, a visão física, tá? Enxergar é com os olhos. Você olha uma bola de futebol e você entende que é uma bola de futebol. Chega nos seus olhos. Ver é com a mente. O que vai dizer que essa bola é de futebol e não é uma bola de futebol americano, não é uma bola de golfe, não é uma bola de ping-pong, é a sua mente. Então o nosso cérebro tem uma capacidade de associar tudo que você já aprendeu com a vida. Então, quando você observa todas as coisas ao seu redor, ele te entrega uma visão. Então, a observação é você olhar para uma coisa. Vou dar para você aqui um exemplo. Você olha para uma tela, um quadro. Mesmo que você não entenda de arte, você vai ter uma interpretação sua, individual, que pode ser completamente diferente da minha, e daí vem a beleza da arte. E a gente faz essa diferenciação porque a gente observa essa tela com tudo que foi associado, com todo o conhecimento. A observação, ela vem através dos sentidos. A observação não vem só com a visão. Você observa pelo tato, você observa pelo paladar, você observa pela audição, você observa pelo olfato. Tem várias formas de você observar. Vou dar um exemplo para vocês. Mas vamos ratificar. Você enxerga com os olhos, mas você vê com a mente. E o que te entrega a visão é tudo que você observou na vida. Todas as suas referências, todas as suas leituras, todas as suas meditações, a quantidade de Guaraná que você tomou te deixou esperto na vida para você continuar evoluindo e buscando cada vez mais. A observação, ela vem com referências, ela vem com notícias, ela vem com sugestões, ela vem com opiniões,
ela vem com vários PQPs positivos e negativos. Quem está acompanhando já sabe a diferença entre um e outro. Então, observar vem de tudo que está à sua volta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma criança de 5 anos de idade que nunca enxergou, nasceu com uma catarata congênita, por exemplo, bilateral, e de repente com 5 anos de idade você faz uma cirurgia nessa criança e no hospital ali você coloca o tampão e vamos que você tire o tampão, tem várias pessoas à frente dela ali, imediatamente à frente tem a figura de uma mulher, a criança vai ver pela primeira vez com 5 anos de idade a silhueta, vai ver a forma, vai conseguir diferenciar talvez uma pessoa da outra, mas ela não vai ver, ela vai enxergar, porque você corrigiu o problema de visão que ela tinha, que era uma catarata congênita, mas ela não vai ver. Você quer ver um exemplo? Vou explicar para vocês. Vamos que seja a mãe dela que está na frente dela, ela vai olhar para a mãe dela, mas ela não vai saber que é a mãe dela. Então ela vai enxergar a forma, a mãe dela ali na frente dela, mas ela não vai saber que é a mãe dela. Aí se a mãe dela falar, meu filho, pela voz, ela vai conseguir identificar. Então, ver é com a mente, enxergar com os olhos. Pegaram a chave aí? Bem diferente, né? Então, ver faz parte de um reconhecimento. Então essa criança pode não reconhecer a mãe dela tendo convivido com ela durante 5 anos. A pessoa mais importante para ela vai estar à frente dela, e se ela nunca viu, se ela não tem outras referências da visão com os olhos, ela não vai conseguir reconhecer. O que ela vai precisar então para reconhecer a mãe dela? Outros sentidos, como tato, como sentir o cheiro, como escutar a voz, tá? Então todos os sentidos fazem parte da observação. E por que é muito importante a gente observar? Porque, como vocês viram, né, na primeira lei, aqui eu coloco também como objetivo principal definido, nós precisamos ter metas, pessoal. A gente precisa saber onde a gente vai chegar. E para descobrir isso é muito complicado. Como é que vocês vão ter essa visão do futuro? Eu vou até pedir para vocês fazerem uma coisa aqui. Não precisa ser agora não. Vocês vão fechar os olhos de vocês e vão imaginar uma montanha bem alta. Mais alta possível. E lá no cume do monte, vou dizer para vocês que vai ter um presente lá, que vai ser a sua meta. O que você gostaria de encontrar lá em cima? Faz essa reflexão e faça com os olhos fechados. E durante a reflexão, você também faça uma outra coisa. Perceba a importância do seu sentido, da visão, se colocando em uma condição onde você nunca mais voltaria a enxergar. Então, feche seus olhos por 30 segundos. Imagine a angústia que deve ser passar a vida no escuro. Então, muitas pessoas estão vivendo no escuro, não só literalmente. A gente entende aí que a catarata ainda é a principal causa de cegueira no mundo, é uma coisa que ainda acontece, mas algumas pessoas vivem no escuro de uma forma geral. Não sabe para onde está indo, não sabe o que quer encontrar, não sabe o que vai ter lá no cume desse monte, e o pior ainda, às vezes nem quer saber, tanto faz. E por que hoje em dia nós temos mais ainda pessoas dessa forma? Vários são os motivos, mas principalmente as redes sociais. Então tudo hoje faz com que você perca essa noção da sua visão. Toda hora sua meta, seu objetivo, seu pontinho lá em cima do cume fica mudando. Quando a gente rola aí a barra do Instagram para cima, a barra infinita do Instagram, joga ela para cima, vocês vão perceber que várias informações desconexas e de propósito, às vezes, no intuito de te induzir a alguma coisa, elas vão mudar toda hora o seu foco, a sua direção. E aí, se você for jogar isso aí para uma forma geral na sua vida, você vai perceber que a gente vai se perdendo o tempo todo em várias esferas. Não sei se vocês já ouviram falar na roda da vida, que são diferentes estágios ou diferentes importâncias da nossa vida. Deixa eu abrir aqui a roda da vida para vocês. Depois coloca aí no Google e dá uma olhadinha sobre a roda da vida. Carreira profissional. Então, sua carreira, o que você quer na sua carreira?
Então, o que é ter visão? Beleza, eu defini o que eu quero. Eu quero ser médico. Para você ser médico, você tem que ter observado já toda a carreira do médico, tudo que você vai fazer sendo médico, e de preferência você conseguir se enxergar lá na frente, vendo você já operando, vendo você já chefe de algum hospital, vendo você, se você for oftalmologista, curando um cego. Então você precisa ter essa visão. Mas eu gostaria de ser advogado. Você precisa ter essa visão. Você tem que ter essa visão. E é muito comum, de novo, várias pessoas estão fazendo faculdade de medicina, estão fazendo vestibular e não tem a mínima noção de onde quer chegar, não tem uma visão. Ou médicos que já estão formados, mas acham que completaram o ciclo da vida deles e perderam agora seus objetivos, suas metas e não conseguem se enxergar. Então, faça esse exercício, feche seus olhos, olhe o cume do monte lá em cima, você sabe que a jornada é grande. Imagine algo que você quer encontrar lá na frente, lá em cima. Tenta enxergar isso, porque isso é importante para a sua caminhada. Não tem como você fazer uma viagem sem você saber onde você quer chegar. A primeira coisa que você precisa definir é isso. E faça isso em várias esferas. A gente precisa ter metas em várias esferas diferentes da nossa vida. Então, de novo, a roda da vida. Sua carreira profissional, como você quer se enxergar? Eu quero fazer direito. Já se imagina de toga. Eu quero passar num concurso da Polícia Federal. Já se imagine marchando, correndo com os caras de fuzil, trabalhando, fazendo as atividades. E como é que vocês vão conseguir isso? Observando. Então observe tudo à sua volta. No empreendedorismo a gente chama isso de benchmarking. Pegue as melhores referências que vocês puderem e alcance a sua visão. Ver, pessoal, como eu disse, é com a mente. A gente tem a capacidade de imaginar. Imaginar significa criar imagens. Então, a gente não precisa de ninguém, nem de nada, nem de ter nada, nem de ser nada para imaginar. Então, hoje vocês podem se imaginar onde quer que vocês possam estar. Se imaginem no fim da sua meta. Então a visão é ter um propósito definido. No livro que a gente acabou de ler junto aí, como eu falei para vocês aqui, a visão é ter um propósito muito bem definido. Eu chamo isso no livro de Olimpos. O Monte Olimpo é a montanha mais alta da Grécia. Olimpo significa o local onde reina a felicidade. Olimpos é o local mais alto que você poderia chegar. E quando você estiver imaginando, se imagine um local mais alto possível. Olimpos é o primeiro lugar do pódio. Então você precisa ter o seu Olimpos, você precisa saber onde você quer chegar. A gente tem na medicina duas doenças aí principais, básicas, que fazem você enxergar distorcido. É a principal causa de baixa de visão, que é a necessidade do uso do óculos. A gente tem duas causas. A primeira delas a gente chama de hipermetropia. E a segunda delas a gente chama de miopia. Elas são opostas. Uma tem uma dificuldade maior para perto e uma outra um embaçamento total ou parcial para longe. Levando isso para a nossa vida, para a roda da vida que eu falei para vocês aqui agora, acabei não citando ela, mas sua vida profissional, sua vida pessoal como saúde, intelecto, emocional. Então você precisa ter metas direcionadas para cada aspecto. Minha saúde. Como é que está a sua saúde hoje? Como é que está a sua meta, por exemplo, para o próximo ano? Eu quero ter mais saudável, ficar mais saudável fisicamente, eu quero ter uma aparência estética melhor, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha resistência, Você precisa ter essa meta. O seu intelecto, quantos livros você leu esse ano? Então a roda da vida fala que para você estar bem na sua esfera pessoal, você precisa ter uma saúde íntegra, você precisa estar bem intelectualmente, você precisa estar bem emocionalmente. Como é que estão as suas emoções? De novo, as nossas emoções não podem ter relação e não têm relação direta com as nossas condições. Independente de onde você esteja, como esteja a sua vida financeira, de outra forma, a sua saúde emocional é um pilar muito importante. Então a vida profissional, a vida pessoal, a vida nos relacionamentos. Como é que está o relacionamento na sua vida pessoal, com a sua família dentro de casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua namorada. O afeto.
a qualidade de vida como plenitude / felicidade, seus hobbies, sua vida espiritual. Eu tenho uma meta de aprender a tocar violão. Legal. Tenho uma meta de aprender inglês ou melhorar, ficar mais fluente. Legal. Você precisa ter uma meta de cada esfera. A roda da vida, é interessante que ele coloca essas esferas em um círculozinho onde você dá uma nota de 0 a 10. E ali dentro daquela nota você consegue colocar um pontinho e depois você liga os pontos para formar uma roda. A roda precisa girar. É importante que todos os pontos da sua vida estejam sendo observados. De novo, a observação é muito importante. Através da observação você vai alcançar essa visão de onde você quer chegar, de onde você quer estar. Então, durante esse exercício que eu pedi para vocês fazerem, se imaginem daqui a 2 anos. A gente vai começar agora o mês de 2023, talvez um ano só seja pouco para você alcançar a sua meta, mas tente se imaginar num futuro distante. Coloque, seja 2 anos, seja 1 ano, seja 5 anos, você precisa de uma meta, de um tempo, de uma data. Você precisa materializar, você precisa de novo criar imagens, imaginar isso. Então cria uma imagem. Eu quero me ver daqui a 2 anos, de novo, fazendo uma faculdade de Direito, ou então já quero me imaginar daqui a 5 anos usando uma toga, eu quero imaginar médico, eu quero imaginar operando, eu quero me imaginar sendo campeão mundial de jiu-jitsu, o pessoal que é atleta aí, então se imagine. Então, como eu disse, existem 2 causas básicas da gente enxergar distorcido. Uma delas é a miopia, que é aquela pessoa que não consegue enxergar o futuro. Foi o que eu acabei de dizer para vocês aqui. É muito importante que vocês enxerguem o futuro. Mas tem gente que olha lá para cima desse monte, lá no cume, e não consegue ver nada. É tudo nevoado, tudo embaçado, e isso a gente vê na prática todos os dias. Eu pergunto para os meus alunos, onde é que vocês vão querer estar? Estão fazendo a faculdade de medicina, ou para o pessoal que está fazendo vestibular, ou o pessoal que está fazendo concurso, ou completamente perdidos, não sabe. Até para o concurseiro, você precisa ter uma meta, você tem que saber para qual concurso você está se direcionando, não é assim que a gente aprende? A miopia faz você não conseguir se enxergar, e isso tem várias causas, pessoal. A primeira delas é a comparação e a síndrome da insignificância. Às vezes a gente olha para dentro da gente e a gente não consegue entender ou se enxergar dessa forma. Tudo lá longe é embaçado. E existem outras pessoas que é o contrário. Tudo que está aqui perto dela não presta. Ela está focada só no que está lá longe, fantasiosamente, lembrando que a sua visão, a sua meta, ela precisa ser clara e definida. Não pode ser uma meta inalcançável. Não tem como, você não pode. Tem algumas coisas que são nossas. Ela precisa ser muito longe, mas ela precisa ser alcançável. O Olympus é uma montanha alta. Ela não está lá nas estrelas, onde a gente não vai conseguir chegar. Então a sua meta em todas as áreas da sua vida, ela precisa ser um objetivo claro e definido. E de novo, tem pessoas que são hipermétricas, ou seja, às vezes o Olympus está aqui no colo dela, do lado dela, na família dela, na empresa que ela já tem, no gênio que já mora com ela e convive, mas ela enxerga completamente embaçado porque vive num mundo fantasioso de coisas que estão muito longe, que nunca vão conseguir enxergar. Então a ideia da sua visão é que você enxergue com nitidez tanto aquilo que está próximo de você, que pode te deixar às vezes milionário, quanto aquilo que está lá longe como meta, e você consiga olhar para perto, olhar para longe e enxergar. Eu vou falar para vocês aqui de um exemplo muito interessante sobre a visão, principalmente para quem é cristão. Quem não for cristão, só medita sobre uma coisa que está relatada como um fato histórico. Na Bíblia, Jesus faz algumas curas, acho que deve ter umas 25 curas relatadas de Jesus nos evangelhos, né? Relatadas por Mateus, Marcos, por Lucas e por João, que foram discípulos de Jesus escolhidos para escrever o evangelho, que significa as boas novas. Jesus cura alguns cegos. Eu vou falar para vocês de 3 que ele cura de formas diferentes. Então, de novo, Jesus entrega a visão a 3 pessoas, uma visão física. As pessoas eram cegas e Jesus oferece a cura. Ela devolve a luz, devolve o brilho, devolve as cores, as imagens, a nitidez. Vou citar 3 para vocês, e as 3 formas que Jesus cura são formas completamente... são diferentes. Primeira forma que Jesus cura. Jesus está no caminho de Jericó voltando ali, e aí um cego que está sentado na calçada
clama para Jesus. Eu vou citar aqui para vocês de uma forma geral, pessoal. Não sou teólogo, nem pastor. Depois vocês dão uma olhadinha no texto lá e dão um confere, tá? Escreve aí na busca da Bíblia, cego. Acho que está no livro de Marcos essa. Então Jesus está voltando no caminho de Jericó. E aí o cego clama a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão fala para o cego se calar e também turva um pouco ali. Jesus não consegue, não para imediatamente. E o cego clama mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na terceira vez que o cego clama, Jesus para, volta os olhos para ele e diz: o que queres que eu te faça? E o cego fala: quero ver. Jesus fala: vá, a tua fé te curou. Desculpa. Jesus fala: vá, a tua fé te salvou. Que é inclusive uma diferença que eu vou falar para vocês já. E imediatamente o cego volta a enxergar. Olha que coisa interessante. Jesus olhou para o cego e falou: o que você quer? Quero ver. Vá, veja, a tua fé te salvou. Ele voltou a enxergar imediatamente. Tem um outro cego que ele está em Betesda, cego de Betesda. Está perto de um tanque de Betesda. Os amigos dele trazem o cego até Jesus. Ou seja, o cego foi levado, não foi ele que clamou a Jesus. Quando ele chega até Jesus, rogam também os amigos dele. Rogar significa suplicar, para que Jesus o cure. Então os amigos suplicaram para que Jesus curasse o cego. E aí Jesus pega, cospe nos olhos do cego. Não vou cuspir aqui não. Jesus cospe nos olhos do cego. E aí Jesus manda ele se lavar no tanque. Ele se lava e volta do tanque. E aí Jesus pergunta: como você está enxergando? Ele fala: eu vejo os homens, mas eu vejo os homens como árvores que andam. Então ele via, mas ele via completamente distorcido, borrado, como árvores andando, que eu acho que pelo diagnóstico nosso aí de oftalmologia, talvez ele ainda continuasse com uma visão subnormal. Saiu da cegueira para uma visão subnormal. Aí eu pergunto para vocês: por que Jesus não só falou para ele, veja, e ele voltou a ver? Por que Jesus cuspiu nos olhos dele? Vocês acham que esse dia Jesus estava com menos poder? Jesus acordou meio chateado, não estava com muitos perseverar e querer poder PQP positivo na mente dele, e ele não estava bem, e por isso ele precisou cuspir no olho do cego. Outro cego, o caminho de Jericó, ele está junto ao caminho sentado. Jesus passa e esse cego clama por Jesus para que ele volte a enxergar. Aí Jesus toca nos olhos dele. Aí a Bíblia diz: Jesus tocou nos olhos dele e ele voltou a enxergar. Então por que uma hora Jesus só falou veja, na segunda hora Jesus cuspiu e na terceira hora Jesus tocou? Pessoal, tem muitas explicações para isso. Eu teria que aprofundar um pouquinho aqui esse estudo da cura dos cegos diferente, mas eu vou pegar só um detalhezinho, que é o que eu estou falando para vocês, da observação, que nós temos necessidades diferentes. Então a primeira coisa é essa: tem um cego que os amigos dele levaram ele até lá. Ele vai ter dificuldade de enxergar. Jesus precisou cuspir, ou seja, algo que saiu da boca, que a gente pode interpretar isso como uma palavra de Deus. Então muitas pessoas precisam ficar falando para elas: pelo amor de Deus, faz essa faculdade aqui. Vamos levar para o nosso ramo da nossa vida mesmo. Pelo amor de Deus, você precisa fazer isso. Você precisa fazer. E ela não enxerga a necessidade dela. Para ela estava bom. Para as pessoas rogarem por Jesus e a própria necessidade, o próprio cego, não olhar e falar: eu quero enxergar, tem dois motivos. Ou ele não acreditava que Jesus tinha a capacidade de fazer ele voltar a ver. Às vezes você pode não acreditar no seu sonho, na sua meta, no seu objetivo. Você pode: não acredito que um dia eu vá conseguir. Isso é uma coisa que você vai conquistar, essa visão do acreditar observando. Então observe dentro de você a sua significância. Observe mais as coisas ao redor de você. Use todos os seus sentidos. Use a sua visão, a leitura, cresça intelectualmente, busque mais, observe mais, que você, depois de observar tudo, você vai conseguir ter essa visão. O outro cego, ele acreditava tanto, que ele dizia: Jesus, filho de Davi, que significa nas profecias, acho que de Isaías, que o Messias, ou seja, o prometido ou a salvação, iria vir pela tribo de Davi. Então ele acreditava tanto, até nas escrituras, em alguma coisa que tinha sido falada há muito tempo atrás, que ele falou: eu acredito em Jesus, você é o filho de Davi.
e ele pediu perdão. Ele disse: tem misericórdia de mim, eu não sou merecedor. Ele se coloca nessa condição de humildade, ele enxerga que Jesus é a salvação dele, e Jesus fala: você tem tudo, pode enxergar. E Jesus ainda não entrega a cura para ele. Ele fala: vá, a tua fé te curou. Jesus fala: vá, a tua fé te salvou, porque Jesus veio para entregar a salvação para quem é cristão. Então Jesus entregou para ele, além da visão, entregou o que estava além, que é a salvação. Tem um livro do Flávio Augusto chamado Ponto de Inflexão, que ele cita, e tem um videozinho também dele, motivacional inclusive, que ele fala que a visão é mais importante que poder. Aí ele conta também uma historinha em que ele teve um sonho, que ele estava vindo com um carro, era um Fusquinha, o Fusquinha dele estava dentro de uma favela, o Fusca começava a dar um defeito, começa a sair fumaça do motor, ele desce do Fusca por um lado, o filho dele desce pelo outro lado, e o filho dele anda assim, e ele fica com muito medo do local que era perigoso, do Fusca explodir, ele se desespera, começa a olhar, ele não enxerga nada, porque só tinha fumaça e ele não conseguia ver nada. E aí uma voz falou para ele: deita, se joga no chão. Ele se jogou no chão, e quando ele no chão ele conseguiu ver, a fumaça estava um pouco para cima, e ele viu os pés do filho dele. Então quando ele olhou os pés do filho dele, ele achou a direção, correu ali na direção do filho dele, abraçou, tirou ele do meio da fumaça. Aí ele fala que ele tinha todo o poder do mundo, ele tinha tudo ali para conseguir pegar o filho dele, ele era pai, ele estava se sentindo forte e tal, mas ele só enxergava tudo embaçado. Então ele precisou abaixar, precisou se colocar numa outra posição, numa outra angulação para conseguir enxergar o filho dele. Então às vezes ver é isso, tá? Então você às vezes está aqui no local, você não está conseguindo ver, está tudo embaçado perto de você. Observe as outras condições que você tem. Pare, respire. Se você for cristão, ore e peça que, ou vá atrás de que você consiga enxergar uma visão num ângulo melhor. Por que é importante você chegar ao Olympus? E eu coloco isso na minha parte do poder, querer e poder, perseverar e poder. Eu coloco na parte do poder, a parte da orientação. Eu explico isso muito, que você alcançar o seu Olympus é alcançar o poder. Imagina que você tem uma meta, ela está lá em cima do monte. Quando você vai ali, a sua meta é chegar ao cume do monte, fisicamente falando. Você traça uma estratégia, sobe ali a montanha, com dificuldade, chegou lá no monte. Você olha e fala: meu Deus, tinha um caminho mais curto por aqui. Ou eu podia ter contornado. Ou outras pessoas querem chegar lá e você consegue falar assim: cara, faz o seguinte, vem por aqui que eu vim, deu certo, ou vem pelo outro lado. Quando você alcança essa condição do cume, você começa a ter uma visão ampla, 360 graus. Mas você, antes disso, precisa ter a sua meta, precisa ter observado, precisa ter tudo. Pessoal, fica a reflexão aí do observador. Eu falo mais sobre isso aqui no capítulo observador. Eu alcancei o meu Olympus, a minha visão, de uma forma que eu descrevo ali também, bem legal, tá? Você precisa ter a sua meta, precisa ter a sua visão. É a primeira lei do livro que a gente acabou de ler, 16 Leis do Sucesso, onde ele fala da meta. Não estou falando de propósito geral, estou falando de uma meta, um objetivo claro e definido. É importante que você tenha esse objetivo para cada esfera da sua vida. Lembre da roda da vida. Então você precisa ter para a sua esfera pessoal, para a sua esfera profissional, para a sua esfera de relacionamentos, para a sua esfera de qualidade de vida, tá bom? Tamo junto aí, a gente vai fazer algumas reflexões antes da leitura do próximo livro. #PQP, Café Guaraná, leitura e meditar.